Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de exercícios resolvidos de programação. E nesta aula nós vamos resolver o enunciado a soma de todos os números de um intervalo, de código 1003. O enunciado diz o seguinte: faça um programa que mostre a soma de todos os números no intervalo determinado pelo usuário. Logo, peça para que o usuário defina o início da contagem e, em seguida, peça que o mesmo informe o final. Então, o que nós temos que fazer é um programa que peça para o usuário informar o início de um intervalo e informar o final do intervalo. Logo, nós devemos somar todos os números nesse intervalo. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar a nossa classe Scanner. Então, vamos ir aqui acima e vamos escrever import java.util.scanner. Feito isso, nós já podemos criar nossa classe Scanner. Então, vamos dizer que nós queremos uma variável do tipo Scanner e a essa nós vamos atribuir uma nova instância de Scanner. Como parâmetro, nós vamos passar system.in, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E agora nós vamos pedir para o nosso usuário informar o início do intervalo. Então, system.out.println informe o início do intervalo. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, nós vamos declarar uma variável do tipo inteira, de nome in, e a essa nós vamos atribuir o valor que o nosso usuário digitar. Então, in.nextInt, ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. E agora o que nós temos que fazer é pedir para o nosso usuário informar o fim do intervalo. Então, system.out.println informe o final do intervalo. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. E agora nós vamos declarar uma variável inteira de nome fim. A essa nós vamos atribuir in.nextInt. Ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Inicialmente, nós criamos uma nova instância de Scanner. Então, criamos uma nova instância da classe Scanner e atribuímos essa instância à nossa variável in. Feito isso, nós imprimimos uma frase para o nosso usuário, a frase pedindo o início do intervalo. Feito isso, nós capturamos o que o nosso usuário digitou. Então, o início do intervalo. Na sequência, nós pedimos para o nosso usuário informar o final do intervalo. Então, vamos colocar, imprimimos a frase pedindo o término do intervalo. E na sequência, nós capturamos o término do intervalo e armazenamos o término do intervalo na nossa variável fim. Então, agora o que nós temos que fazer é um looping, e o nosso looping deve ter início no valor que nós atribuímos à nossa variável in, e o nosso looping deve ser executado até o valor que nós armazenamos na nossa variável fim. Então, agora, nós vamos declarar uma variável inteira que vai ser a nossa variável contadora, ou seja, nós vamos utilizar essa variável para incrementar o nosso looping while. Então, vamos dizer que nós criamos uma variável inteira de nome i, e a essa nós vamos inicializar com o valor de in, ou seja, a nossa somatória tem que inicializar com o valor que o nosso usuário disse que é para começar. Então, nós dissemos que nós queremos uma variável inteira de nome i, e a essa nós atribuímos o valor de in. Agora, nós vamos dizer que nós queremos uma outra variável inteira de nome soma, e a essa nós também vamos atribuir o valor de in. Por quê? Porque a nossa soma ela tem que iniciar com o valor que o nosso usuário digitou. Ou seja, se o nosso usuário quiser a soma de todos os números que estão no intervalo entre 1 até 100, o nosso primeiro número dessa contagem é o número 1. Então, nós temos que a nossa variável soma ela deve inicializar com o valor que o nosso usuário digitou. Ou seja, o valor de soma tem que ser igual a in. Porém, isso não é a mesma coisa que acontece com a nossa variável i do tipo inteira. Nós inicializamos ela atribuindo o valor de in, porque ela é uma variável contadora, ela vai ser incrementada enquanto que o valor dela for menor do que o valor de fim. Ou seja, nós temos que incrementar uma unidade a nossa variável i, enquanto que i for menor do que fim. Então, vamos incrementar aqui. Então, vamos colocar o while, enquanto que i for menor do que fim, faça o quê? Incremente o valor de i e na sequência atribua a nossa variável soma mais igual i. Ou seja, atribua a nossa variável soma, o valor de soma, recebe o valor de soma mais o valor de i. Então, se o valor inicial do nosso usuário for 1 e o valor final do nosso usuário for 100, nós temos que o nosso primeiro laço, as nossas variáveis estarão da seguinte maneira: i vai ser igual a 1, fim vai ser igual a 100 e o valor de soma vai ser igual a 1. Até porque o primeiro valor a ser somado é 1 e o valor do nosso intervalo começa em 1 também. Logo, essa é a razão por nós termos inicializado a nossa variável i com o valor de in, e essa é a razão por nós termos inicializado a nossa variável soma com o valor de in. Por fim, o que nós temos que fazer é imprimir o valor da nossa variável soma. Então, system.out.println soma, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vamos mandar executar. Então, informe o início do intervalo. Vamos colocar 1.
Informe o final do intervalo, vamos colocar 100. E o valor da soma dos 100 primeiros números é 5.050. Correto? Como nós já sabemos, a soma dos 100 primeiros números é igual a 5.050. Se você tiver dificuldade para entender essa lógica aqui, o que muito provavelmente deve acontecer, ou então talvez você venha discordar a forma como eu implementei, até porque existem diversas outras formas de implementar essa mesma lógica, então se você tiver com dúvida da forma como eu implementei, ou então se você estiver confuso sobre o funcionamento, eu recomendo que você monte uma tabela para que você consiga entender o que está acontecendo em cada ciclo. Então vamos construir essa tabelinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar que esse código que é um código que não é para ser interpretado pelo nosso interpretador. Então vamos colocar aqui. Agora o que nós vamos fazer é colocar o valor da nossa variável i e dizer que o valor da nossa variável i é igual a 1. Agora nós vamos dizer que o valor da nossa variável in é igual a 1. O valor da nossa variável soma é igual a 1 e o valor da nossa variável fim é igual a 5. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando uma situação baseada na lógica que nós escrevemos aqui. Eu estou partindo do princípio que o nosso usuário informou um intervalo entre 1 e 5. Esses valores que nós temos nas variáveis aqui correspondem aos valores que nós temos antes de nós entrarmos no looping. Ou seja, o estado das nossas variáveis vão conter esses valores antes de nós entrarmos dentro desse looping while. Então vamos lá, vamos começar a construir a nossa tabela. Vamos passar uma série de traços aqui e vamos colocar eles com essa formatação. Agora a primeira linha da nossa tabela, nós vamos colocar as variáveis. Então vamos escrever variável, vamos escrever no singular. Aqui eu vou colocar pontinhos e aqui eu vou colocar uma barra. Então aqui vamos colocar i, aqui nós vamos colocar soma, e aqui nós vamos colocar soma mais i. E aqui no final nós vamos colocar somente a nossa variável fim. Feito isso, vamos colocar a nossa barra aqui no final. Agora o que nós temos que fazer é definir o valor inicial das nossas variáveis. Então vamos colocar valor inicial. Então quais são os valores iniciais? Vamos colocar o i, ele inicia igual a 1. A nossa variável soma, ela inicia igual a 1 também. E então nós temos que a nossa expressão ela vai estar valendo 1 mais 1. Ou seja, antes de nós entrarmos no laço condicional, nós vamos ter que a nossa variável soma vai estar correspondendo ao valor 1 e nós vamos ter que a nossa variável i vai estar correspondendo ao valor 1 também. Nós vamos ter que a nossa variável fim vai estar correspondendo ao valor 5. Então vamos finalizar a nossa tabelinha. Agora a nossa terceira linha nós vamos colocar expressão, vamos fazer a nossa tabela. E qual que é a nossa expressão aqui? É i é igual a i mais 1. Vamos fazer a nossa tabela. E aqui nós temos que a nossa expressão é soma é igual a soma mais i. Continuamos a nossa tabela. Aqui nós vamos deixar sem nenhum valor. E aqui nós deixamos também sem nenhum valor. Então agora vamos traçar uma linha. Vamos organizar a nossa tabela para ficar bem bonitinha. Então agora nós vamos começar a definir os nossos ciclos. Então vamos colocar aqui. No primeiro ciclo, qual é a expressão que nós vamos ter? I é menor do que 5. Ou seja, essa expressão aqui é a expressão que nós temos na nossa condição while. I é menor do que fim, que no caso a gente está substituindo o fim pelo valor que o nosso usuário digitou, que no caso é 5. Então I é menor do que 5. Como nós estamos colocando aqui, primeiro ciclo, I é menor do que 5. Vamos copiar e colar essa linha mais 3 vezes, e aqui nós vamos colocar segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Vamos fazer a nossa tabelinha ficar bonitinha. Então aqui nós temos que I é igual a 2, aqui nós temos que I é igual a 3, I é igual a 4, I é igual a 5. Então agora nós vamos começar a implementar a nossa lógica. Ou seja, agora nós vamos realmente ver quais são os valores que nós vamos ter em cada variável para cada ciclo. Então no nosso primeiro ciclo, nós temos que o i vai passar a valer 2 e nós temos que o valor de soma no primeiro ciclo ele vai ser igual a 1. Então aqui nós temos a nossa expressão 1 mais 2 é igual a 3. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando o valor de soma, que no caso é igual a 1. Nós estamos colocando o sinal de atribuição. E nós estamos colocando o valor da nossa variável i, que no caso é 2. Então nós temos que 3 será a soma total do primeiro ciclo. Ou seja, nós temos que o i vai entrar valendo 1 e o soma vai entrar valendo 1. Porém, aqui na linha 29, nós mandamos incrementar uma unidade a nossa variável i. Então, se i é igual a 1, i vai passar a valer 2. Então, nós temos que soma é igual a soma mais 1. Porém, nós estamos utilizando um atalho matemático. Aqui na linha 30, nós temos a expressão soma é igual a soma mais i. Qual é o valor de soma no nosso primeiro ciclo? O valor de soma no nosso primeiro ciclo, ele é igual a 1. E qual é o valor de i no nosso primeiro ciclo? O nosso valor de i no primeiro ciclo é igual a 2. Mais 2 vai ser igual a 3. Logo, nós temos que aqui, 1 mais 2 é igual a 3. Ou seja, nós estamos representando o valor de cada variável a cada ciclo. Então, agora vamos para o nosso segundo ciclo.
I é igual a 3. Por que nós temos que I é igual a 3? Porque nós temos que, quando nós entramos no nosso segundo ciclo, o I vai incrementar uma unidade, logo o valor de I vai ser igual a 3. Até porque nós temos que o valor de I iniciou com 1. Então, no nosso primeiro ciclo, nós incrementamos uma unidade, o I passou a valer 2. Agora, no nosso segundo ciclo, como nós podemos ver aqui, nós temos que nós vamos incrementar mais uma unidade ao nosso valor de I. Logo, o I vai passar a valer 3. Então, nós vamos colocar agora aqui que soma vai ser igual a 3. Então, vamos colocar aqui a nossa tabelinha e vamos colocar aqui 3 mais 3 vai ser igual a 6. Por que 3 mais 3? Porque o valor de soma no segundo ciclo vai estar valendo 3. Logo, nós temos que o valor de I também vai estar valendo 3, como nós já vimos. Então, nós temos que o valor da expressão soma mais I, ao término do segundo ciclo, vai ser igual a 6. Então, vamos finalizar a nossa tabelinha aqui. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro ciclo. Aqui no nosso terceiro ciclo, o I passa a valer 4. Isso porque nós estamos incrementando sempre uma unidade a nossa variável I. Só que nós estamos fazendo isso com a nossa expressão I++. Então, qual que é o nosso valor de soma agora? Soma é igual a 6. Até porque nós vimos que 3 mais 3 aqui deu o resultado 6. Então, vamos fazer a nossa tabelinha. Então, agora nós vamos colocar aqui o valor de soma. Aqui na coluna soma é igual a 6. Vamos colocar mais. Agora, aqui na coluna da nossa variável I, qual é o valor de I agora? É 4, como nós podemos ver aqui. I é igual a 4. Então, o valor dessa operação matemática vai ser igual a 10. Vamos continuar na nossa tabelinha. Aqui colocamos 5. Aqui colocamos a nossa barra. E agora nós só temos que fazer o nosso quarto ciclo. Qual é o valor de soma agora? O valor de soma é igual a 10. Vamos fazer a nossa tabela. Então, 10 mais 5 vai ser igual a 15. Vamos traçar uma linha. E então, aqui nós temos a nossa tabelinha. Uma coisa muito importante a se notar aqui nessa tabela é que nós temos que o intervalo está entre o número 1 e o número 5. Isso geralmente gera confusão, até porque a gente deduz que nós vamos ter 5 ciclos. Nós até poderíamos fazer uma implementação tendo 5 ciclos. Para isso, bastaria somente nós não atribuirmos os valores às nossas variáveis inicialmente. Ou seja, se nós tirarmos o cabeçalho da nossa tabela, nós teríamos 5 ciclos. É uma forma totalmente viável de implementar a lógica. Porém, eu acho mais lógico trabalhar dessa maneira aqui. Porém, se você preferir trabalhar com 5 ciclos, não tem problema algum. Então, onde que ocorre a confusão? Geralmente, observe que a confusão acontece porque nós temos que o intervalo entre o número 1 e o número 5, ele corresponde a 4 unidades. Quando nós montamos essa tabela aqui, eu cometi um errinho. Aqui o I, ele vale 1, o I vale 2, o I vale 3, o I vale 4. Isso porque, se no nosso quarto ciclo, o nosso I fosse igual a 5, nós não entraríamos no looping. Até porque I não seria menor do que 5. Logo, não haveria o quarto ciclo. Então, nós temos que o primeiro ciclo, o I é igual a 1, como nós colocamos aqui, I é igual a 2, I é igual a 3, e aqui o I é igual a 4. Então, agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos depurar o nosso programa. Eu vou aqui no nosso código, então eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 25, eu vou na opção Room, e então eu vou na opção Debug. Se você estiver utilizando o Eclipse, para você depurar é praticamente a mesma coisa. Você simplesmente marca qual é a linha, ou seja, coloca um breakpoint na linha, e então vai em Room e também vai em Debug. Então, nós temos que o nosso programa iniciou, e aqui ele está pedindo para a gente, informe o intervalo inicial. Eu vou colocar 1, informe o intervalo final. Eu vou colocar 5. Logo, nós temos que nós paramos aqui na linha 25. Então, vamos para a linha 26, vamos para a linha 27, 28. Então, agora, nós vamos entrar no nosso looping while. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui nessa tabelinha o valor de todas as nossas variáveis. Então, a primeira variável que eu vou colocar é a nossa variável I. A segunda variável que eu vou colocar é a variável INI. A terceira variável que eu vou colocar é a variável soma. E a quarta variável é a variável fim. Então, aqui nós conseguimos assistir o valor de cada variável a cada ciclo. Então, nós temos que no primeiro ciclo, eu vou colocar essa janelinha para cá. Eu vou colocar ela aqui. Vou minimizar aqui. Então, nós temos aqui no nosso primeiro ciclo, o valor de I é igual a 1, como a gente pode ver aqui. O valor de soma é igual a 1. O valor da nossa variável INI, ele é igual a 1. Ou seja, nós iniciamos com o valor 1. E o valor de fim é igual a 5. Que no caso é essa última tabela aqui, que é um valor constante. Então, vamos voltar aqui no nosso looping. Então, nós temos aqui o valor das nossas variáveis. Agora, eu vou apertar F8 e nós temos que nós fomos para a linha 29. Como a gente pode ver, na linha 29 não aconteceu nada, logo nós temos que o valor das nossas variáveis se conservaram. Agora, nós temos que o valor da nossa variável
variável i é igual a 2, até porque nós passamos pela linha 29. Então, vou apertar F8. Então, agora nós temos que o valor da nossa variável i é igual a 2, o valor de n é uma constante, o valor de soma é igual a 3. Eu vou apagar esse valor aqui e vou colocar ele aqui para baixo. Certo, então eu reorganizei aqui nossa tabela. Primeiro eu coloquei os dois valores que eles são constantes, e agora eu coloquei o valor de i e o valor de soma. Então, agora nós estamos indo para o nosso segundo ciclo. Vamos ver aqui no nosso segundo ciclo, nós temos que o i é igual a 2, correto, e nós temos que o valor de soma é igual a 3, correto. Então, eu vou apertar F8, e agora nós vamos incrementar uma unidade a nossa variável i. Olha só, foi incrementada uma unidade, e agora nós vamos somar e atribuir a nossa variável soma. Como a gente pode ver, soma agora é igual a 6. Se nós olharmos aqui no nosso segundo ciclo, nós temos que o valor de i seria igual a 2, e nós temos que o valor de soma ao término desse ciclo seria igual a 6. Então, ao iniciar o nosso terceiro ciclo, ou seja, agora aqui na linha 46, nós temos que a nossa variável i é igual a 3 e a nossa variável soma é igual a 6. Então, eu vou apertar F8, incrementamos uma unidade a nossa variável i, incrementamos o valor da soma a nossa variável soma, logo nós temos que i é igual a 4 e soma é igual a 10. Vou apertar F8 novamente, vai incrementar uma unidade a nossa variável i, soma a nossa variável soma, e então nós vamos para o cabeçalho do nosso looping. Agora, como nós podemos ver, i é igual a 5. Logo, i não é mais menor do que a variável fim. Então, o que vai acontecer é que nós vamos saltar aqui para a linha 33. Ou seja, nós vamos imprimir o valor da nossa variável soma. E como nós podemos ver, saltamos para cá, eu vou apertar F8, simplesmente nós saímos do programa. Então, a parte principal dessa aula foi mostrar que se você tiver dificuldade para entender o que está acontecendo num looping, a melhor coisa que você tem a fazer é montar essa tabela aqui e então entender passo a passo o que está acontecendo. Obviamente, eu não recomendo que você monte essa tabela caso você tenha um looping onde tenha 50 intervalos. É muito importante que toda vez que você vai estudar uma situação, você define o menor intervalo possível para que você possa analisar a condição. Do contrário, se você fosse fazer essa tabela aqui de 1 a 100, você ia passar o dia inteiro montando sua tabela. Como a gente viu, não existe nenhuma ferramenta melhor para a gente resolver um problema do que escrevendo passo a passo o que está acontecendo com o nosso programa. Após você montar essa tabela, após você estudar o valor das variáveis a cada ciclo, você ainda pode depurar o programa para ver o que realmente está acontecendo. Ou seja, você pode assistir o valor das variáveis sendo alterados quando passa por determinadas linhas do nosso programa. Então é isso aí, pessoal. Nesse exercício nós aprendemos bastante coisa. Nós aprendemos uma técnica para nós podermos analisar o que está acontecendo dentro de um ciclo. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!